Eu tô a cara dos guarda-vidas daqui de Santa Catarina. Eu acho que esse vídeo é um sinal. Nessas últimas semanas, eu tive que revisitar a minha história para conversar com algumas pessoas. E faz um tempo que eu não revisito ela aqui dentro desse canal. Talvez você não me acompanhe há tanto tempo assim, mas esse canal ele já tem quase 6 anos e tem boa parte da minha vida contada dentro desses vídeos. E por que eu acredito que esse vídeo é um sinal? Porque eu acredito que eu, assim como você, nós somos um milagre aqui na Terra. A gente ter saúde, a gente ter nascido, a gente ter a nossa vida, é um sinal de Deus na nossa vida. Sabe, se você acredita, se você não acredita, eu não me importo. Já tem um tempo que eu acho até engraçado quando alguém me pergunta se eu acredito em Deus. Porque pra mim não é mais questão de acreditar, é um fato. Já aconteceram coisas sobrenaturais o suficiente na minha vida pra essa pergunta perder completamente o sentido. Pra mim Deus é um fato. Pra você cético, esse vídeo é especialmente pra você porque eu já abandonei Deus em certo momento da minha vida. E foi importante. Eu não me arrependo das coisas que eu vivi. A gente só tem que lidar com as consequências das nossas escolhas lá de trás. Então eu já passei por várias fases e esses dias um amigo me perguntou: como que você fez pra começar o seu canal no YouTube? Eu tenho um vídeo que eu explico, e ele é bem antigo, mas ele é muito bom. Eu até reassisti ele recentemente pra poder recordar da minha trajetória. Mas de lá pra cá muita coisa se transformou. Eu já passei por várias fases, por várias tribos. E o meu anseio por me conhecer cada vez mais, por conhecer a Deus cada vez mais, ele só cresce. Muitas vezes não é fácil. E eu te digo, tenha bom ânimo. Às vezes você se sente sozinho, mas a verdade é que você nunca esteve. Eu tô aqui pra ser seu amigo. Como eu costumo dizer, e eu vou explicar nesse vídeo por que eu acredito que eu sou um instrumento de uma mensagem que transcende todos os meus entendimentos. Que eu sou uma ferramenta que canaliza uma mensagem muito maior do que eu. Eu quero poder cada vez mais deixar de ter vaidades e poder ser apenas um servo dessa força maior que nos conduz e me conduz a fazer o que eu faço. Ultimamente eu tenho me aproximado ainda mais dessa energia superior de Deus, e eu vou chamar aqui nesse vídeo de vários nomes pra você não achar que eu sou um religioso, porque eu não sou. Eu já transitei por várias escolas de pensamento, várias filosofias. E é claro que não vai dar pra contar tudo em um vídeo só, e se você tiver mais interesse em saber sobre tudo isso que eu vivi, você pode perguntar que eu faço vídeos específicos falando de cada coisa. Eu era um menino muito tímido na época do colégio. Eu fui encontrar amparo e ajuda através da internet. E eu acredito que, por causa disso, eu sinto que eu devo a minha vida às pessoas que eu me conectei lá atrás, que me ajudaram, sem nem saber que eu existia, a melhorar a minha comunicação, melhorar minhas abordagens, me ajudar com a minha introspecção, com a minha vergonha. E esse provavelmente é um dos principais motivos de eu sempre fazer esses vídeos aqui, sem nem saber pra onde isso tá me levando, ou por que que eu nunca desisto, por que que eu sinto que eu devo sempre estar fazendo. Eu já parei por vários momentos, eu já desanimei, eu já tive que focar em outras coisas que botam comida na minha mesa, que não são os vídeos por enquanto. Mas eu sempre me senti muito vazio sem transbordar aqui na vida de vocês, sabe? Entre meus 16 e 18 anos, eu comecei a me aprofundar mesmo assim nos estudos. O que mais me apetecia estudar e ler naquela época era a filosofia. Então eu comecei a estudar Nietzsche, Aristóteles, Sócrates, comecei a estudar psicologia, e vai Jung, vai Freud, todos esses autores, professor Clóvis de Barros, Cortella, Abujamra, adorava o programa Provocações do Abujamra, que isso me provocava reflexão. Eu era um menino questionador. Eu queria entender o porquê das coisas, o motivo de tudo. Eu não me contentava mais com o raso. E as pessoas eram muito rasas ao meu redor. Eu fui encontrar esse suporte através das pessoas na internet. Conectei com os caras do Day Game, caras da sedução, Copini, Sétimo Amor, sabe? Os caras que falavam de pegação, como chegar em mulher, como entender linguagem verbal, linguagem corporal. Todas essas coisas eu estudei lá atrás, rapport, PNL, hipnose. Me encantava pelos mágicos, como eles conseguiam encantar a plateia. Isso me seduzia, então eu fui aprender essas coisas. Quando eu tava encerrando o ensino médio e eu tinha que escolher uma faculdade, o que aconteceu? Eu não sabia o que eu queria fazer. E eu fui fazer o que a maioria tava fazendo. Fiz 1 ano de Direito. Não contente, depois que eu tranquei essa faculdade, eu ainda fiz mais um semestre de Educação Física até decidir tirar uns anos sabáticos na minha vida. Eu tive que enfrentar o meu pai, que pagava a faculdade pra mim, e falar: pai, não faz sentido pra mim. Um momento que eu nunca esqueço, onde eu tive que ter força pra assumir
uma escolha minha. E por mais que tenha sido duro, meu pai aceitou e me apoiou. Aliás, os meus pais, eles me apoiam muito em tudo que eu faço, eles estão sempre torcendo por mim. Eu sempre tive esse apoio. Eu reconheço e valorizo isso, porque muitos de vocês talvez não tenham. Só que isso virou uma faca de dois gumes em determinado momento que eu vou contar mais pra frente. Nesses anos sabáticos da minha vida, que foi 2015, 16, 17, 18, que foi quando eu criei o canal, foi a fase mais loucona da minha vida. Eu andava com um cara no final do ensino médio que ele era ateu. E como eu via muita hipocrisia, como eu não via sentido na doutrina católica, que é o que meus pais me ensinaram, eu decidi largar de mão de Deus. Eu não via e não sentia verdadeiramente aquilo que tanto falavam. Eu não me contentava com aquelas idas à missa e as palavras vazias que eu via dos adultos. Que eu fui entender mais pra frente que, na verdade, eu só tava cansado da hipocrisia humana e que ela ia estar presente em qualquer outra religião que eu explorei dali em diante. Então, depois de todo esse rolê da filosofia, eu comecei a me conectar muito com as filosofias orientais. Então eu comecei a estudar o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, as medicinas holísticas, ayurvédicas, coisas mais da natureza, sabe? Então eu era um menininho perdido, mas buscador nessa época. Hoje, olhando aos meus 28 anos, que eu tava apenas passando pela adolescência, que é uma fase de revolta, tu te revolta com tudo que tu viveu. E eu decidi abandonar até costumes tradicionais da cidade onde eu nasci, porque eu queria saber quem eu era, independente daquilo que me foi ensinado, daquilo que me foi mostrado. Então eu quis resetar a minha vida. E aí foi que eu encontrei uma coisa muito poderosa na minha vida, que foi o Santo Daime e o xamanismo. Eu tenho vários vídeos que eu comentei sobre isso aqui no meu canal. E consagrar ayahuasca foi um ponto-chave na minha vida. Depois da primeira vez que eu consagrei num Santo Daime, eu pude sentir verdadeiramente as energias superiores. E depois desse dia, eu não tinha mais dúvidas de que tudo era real. E que eu tava buscando e procurando em vários lugares. Mas eu encontrei dentro daquele momento de silêncio, em meditação dentro de mim. E achei que tinha me encontrado dentro de um grupo. Depois do Santo Daime, eu comecei a frequentar templos de xamanismo e comecei a me envolver com as pessoas do xamanismo. E fiquei um bom tempo, e quem me acompanhou aqui viu acontecer, eu mudando meu jeito de vestir, o meu cabelo crescendo, as músicas que eu cantava, que eu ouvia, era o rapé, e isso me preencheu por alguns anos. Até acontecer aquilo que eu te comentei um pouco mais cedo. Eu comecei a perceber que, ainda assim, o ser humano, ele era o ser humano, independente do contexto religioso que eu encontrava ele. Então eu comecei a ver hipocrisia, comecei a ver falácias, comecei a ver as pessoas pregarem e falarem e não viverem aquilo que elas estavam falando ou pregando. Isso já tinham passado vários anos, 19, 20, 21, e aí veio a pandemia, veio o isolamento, veio esse afastamento de tudo, e eu me dei de cara com uma outra realidade. A realidade onde eu me tornei pai, onde eu tinha saído da casa da minha mãe e tinha me mudado para outro estado, e eu tinha que lidar com problemas reais e cotidianos, e não só ficar meditando e estudando tranquilamente, vivendo às custas dos meus pais. E aí eu percebi que todo aquele lugar, aquele patamar que eu acreditava que eu tinha chegado dentro de mim, ele só ia ser colocado à prova nas relações com as pessoas. E que toda aquela galera que eu tava andando, que falava de abundância e prosperidade, cura da criança interior, e a cerimônia de cacau pra cá, e sound healing pra lá, eu me afastei e olhei de fora de um caminho que eu chamo de caminho do meio, e eu vi outra bolha, mais uma bolha. E não me entenda mal, eu não tô falando mal de nenhuma das religiões aqui. E a galera que falava tanto de abundância tava sempre lascada, cheio de problemas nas relações, e é processo atrás de processo, problema com a família, problema com a pensão do filho, ou seja, seres humanos lidando com os problemas reais. E aí eu me desiludi dessa coisa, desse misticismo todo, e eu não poderia estar mais feliz de ter me afastado de tudo isso, pra poder ver da onde eu vejo agora. E quem sabe daqui a alguns anos eu olho a minha realidade de hoje e eu vejo que eu tava em outra bolha. O objetivo é sempre saindo das bolhas. Eu quero conhecer a Deus cada vez mais profundamente. Eu quero cada vez mais estar conectado com a verdade verdadeira. Eu não quero fingir que eu vi os druidas e que eu sentia a canalização do alienígena tal, do mestre ascensionado de não sei lá quantas, e o raio vermelho e roxo de luz dourado. Eu prefiro falar da árvore, prefiro falar do vento, do fogo, de elementos naturais da natureza. E aí a minha visão sobre a riqueza mudou, se transformou. Eu tive um despertar espiritual
espiritual no ano que eu criei o meu canal, e depois eu tive um outro despertar que eu chamo de despertar empreendedor, porque até aquele momento eu só me via como um mero artista. Hoje eu me vejo muito mais como um agente poderoso de fazer grandes obras nessa terra. Sem generalizar, mas a galera mais naturalista, eles repudiam a riqueza, os ricos, os milionários, multimilionários, bilionários, mas não fossem essas pessoas na terra, eu não estaria gravando nessa câmera de qualidade aqui da Sony, eu não teria esse microfone, ou sequer o meu celular, e você não teria uma geladeira na sua casa para facilitar a vida. Então rolou esse outro despertar. Eu puxei esse assunto porque não só contei essa história para um amigo nessa semana, mas quando eu fui para Balneário Camboriú e eu postei um vídeo dos carros, das Porsches que passam lá, eu percebi que algumas pessoas que me seguiam das antigas acharam estranho. O que aconteceu com você? Ah, mas agora você quer essas coisas, entende? E aí eu percebi que eu comecei a machucar as pessoas que viam como eu via no passado e que estão presas naquele paradigma, daquela bolha ainda. E eu vejo hoje que conquistas materiais, embora eu nunca antes quis ou desejei ter tantas coisas, eu vejo como uma consequência natural do meu alinhamento com Deus, alinhamento com a minha verdade, com a minha missão, as minhas múltiplas missões, os meus múltiplos propósitos que vão vir através dos meus talentos, que não é só um, são vários. Eu quero descobrir os que estão enterrados ainda. Eu não quero me esconder e eu não quero que você se esconda, porque enquanto você não colocar pra fora as coisas que estão dentro de você, tu vai viver uma vida mediana e rasa. E eu já vivi por muito tempo uma vida mediana e rasa, mesmo com consciência, mesmo com sabedoria. Eu ainda estou ajustando várias coisas para poder entender aonde eu estou errando, para ainda viver paradigmas de escassez na minha vida, para ainda não atrair as melhores pessoas para o meu lado, por ainda sentir várias vezes um vazio existencial enorme e sentir que eu não consigo ficar no momento presente satisfeito, que eu tô sempre buscando mais e mais e mais e mais e mais. Eu quero me contentar com o meu servir. Não quero ficar me martirizando ou me enquadrando, me encaixando em dogmas. Sabe, assim como lá atrás, eu tava no banco de passageiro de um amigo meu e eu falava da ciência e a ciência, eu sou o cara da ciência, eu só quero saber daquilo que foi comprovado cientificamente. E ele tava me falando de Santo Agostinho e de repente ele falou: você não percebe que o que você está falando e o que eu estou falando é a mesma coisa, só que só com a linguagem diferente, e que essa separação, essa segregação é só uma ilusão para afastar a gente da verdade, para afastar a gente de Deus, do Pai, do Criador, de Oxalá, Shalom, e que eu precisei ir na Umbanda, no Espiritismo, na Evangélica e na Batista, para perceber que as pessoas só querem encontrar o seu Pai e entenderem a identidade delas, que elas são imagem e semelhança do Criador e que elas já têm tudo apenas por serem filhas dele, eu e você. Eu acho que é por causa disso que quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu pensei, esse vídeo ele é um sinal. Porque se você clicou nesse vídeo e você tá ouvindo a minha mensagem até agora, você por alguma razão ficou até aqui, é porque você deveria estar ouvindo essa mensagem. É que vai fazer alguma diferença na sua vida. E é por isso que eu tô aqui, sabe? Porque depois de ver e de sentir o Criador com as minhas vísceras, eu falei pra ele: eu não tenho mais nada que buscar nessa terra que não seja passar a sua mensagem, contar as coisas que o Senhor guardou dentro do meu coração, ser um agente, um artista social que faz a diferença na vida das pessoas, da maneira que Ele me chamar, pra onde Ele me chamar, com aquilo que quer que seja, eu vou estar lá fazendo, porque eu não vou ficar buscando as coisas mundanas, coisas da terra, que vai ser apenas vaidade. E com esse entendimento, eu vejo que quando Ele coloca riquezas materiais, financeiras na nossa vida, isso nada mais é do que armamento para ser usado para coisas do reino, para fazer grandes obras nessa terra. Aquele meu despertar empreendedor me abriu a visão para negócios que eu quero construir. O que eu vou fazer com milhões ou multimilhões na minha vida? Vou construir negócios, estabelecimentos que façam sentido, vou investir em tecnologia, em pessoas, em multiplicar talentos, encontrar problemas, buracos, lacunas e procurar preencher elas com coisas de propósito. Comecei esse canal, depois eu percebi, cara, eu quero ajudar as pessoas. Pensei, já ofereci mentoria, não deu muito certo. Já quis fazer workshop, palestra, curso, várias coisas. Eu acho que tudo isso tá no campo, sabe? Mas
vai ser na hora que as coisas fluírem de uma maneira natural. Eu estou indo atrás, eu estou buscando servir da melhor maneira possível. E uma das maneiras mais fortes que eu encontrei é abrindo meu coração na frente das câmeras para você que tá assistindo aí do outro lado. Aonde isso vai me levar, eu não consigo nem cogitar, mas aquilo que ele me mostrou aqui dentro é muito grande. As coisas que ele diz para mim, que ele coloca nas minhas visões, nos meus sonhos, são muito grandes. Provavelmente ele está me preparando para receber essas pessoas, vocês que estão chegando aos pouquinhos, vai chegando um, chega outro. Claro que a parte do meu ego fica mordida muitas vezes pelas minhas visualizações baterem 100, e eu queria 100 mil pessoas, eu queria fazer muito mais a diferença na vida de vocês, eu queria ter mais recurso financeiro para poder investir em mais experiência na minha vida, em mais viagens, em equipamentos ainda melhores, para poder produzir, para poder realmente fazer obras maiores, que é o que está escrito lá na Bíblia, que é um negócio que eu nunca dei bola, mas nos últimos tempos eu tenho visto, e os códigos mais poderosos estão lá. Precisava tirar essas coisas daqui de dentro, colocar aqui, sabe, deixar guardado isso aqui, que isso aqui é um legado, vai ficar para sempre na internet. Isso se o YouTube, o servidor não explodir uma hora, mas que o senhor saiba, isso aqui eu tô falando pro senhor. E eis-me aqui, eu entendi lá atrás e eu tô até hoje nessa missão, e eu não pretendo parar nunca de buscar cada vez mais fazer a diferença para a vida das pessoas, não guardar as coisas para mim, não ter ciúmes de conteúdo, de conhecimento. Eu quero poder continuar rasgando o coração, poder incendiar o seu coração, porque eu devo a minha vida ao meu Criador, a tudo aquilo e aqueles que foram úteis na minha caminhada, e eu quero poder alcançar as pessoas que ressoam comigo, com a minha mensagem e com a minha energia. Os últimos tempos não têm sido muito fáceis aqui para mim, mas eu não quero descumprir com o meu compromisso de continuar criando esses conteúdos para vocês, por mais que eu sinta muitas confusões no meu dia a dia, na minha caminhada, que eu precise silenciar muitas vezes, que eu precise concentrar, para sair da minha mente, da minha cabeça, das cobranças, das distrações, para poder me alinhar cada vez mais e poder receber aquilo que me foi prometido, e foi prometido para você, para todos nós, porque uma vida alegre e rica é o direito nosso, é o que está escrito. Não há nada melhor do que alegrar-se, comer e beber. Eu quero poder celebrar com vocês a vida, cada vez mais e mais, trazer outros formatos, poder ter pessoas junto comigo nessa missão, pessoas que conectem comigo, pessoas certas, para poder fazer expandir esse negócio, que não é só para mim, eu não tô fazendo isso aqui para mim. Nossa, eu quero muito poder viver dos meus vídeos, da minha criação de conteúdo, sem ter que fazer coisas que eu não gosto, que eu não prefiro, mas até lá, eu tenho que ter fé e acreditar nas coisas que ele colocou no meu coração. E esse é o sinal, esse vídeo é o sinal que você tava precisando, que você tava esperando, que você tava procurando, que você não tava procurando, que apareceu pra você. Espero muito que o YouTube tenha te recomendado esse vídeo. Essa história é muito longa, eu pulei várias partes, mas eu só quis transbordar aqui. Só quis ser o mais fluido possível, pra ser o mais transparente possível, pra você que tá cansado de gente falsa nessa internet, com a hipocrisia do ser humano, pessoas que falam e não fazem, que pregam e não cumprem com aquilo que pregam. Eu tô aqui pra falar que eu erro muito sim, eu tenho as minhas confusões, eu ainda estou buscando me encontrar cada vez mais. Eu sinto muitas coisas que você aí sente, por isso que eu sou seu irmão de jornada, nada mais, nada menos. E este estou eu, Giovanni Bruno, um espírito que está dentro de um corpo, tendo uma experiência, dentro de uma consciência muito maior e infinita, poderosa, que de tão poderosa, infinita e incrível, quis se experimentar nessa ilusão de separação que é a vida, que é o indivíduo, que pode ser chamado de Giovanni Bruno, mas que eu sei que todos esses recursos, tudo que tá aqui é emprestado e é passageiro, e eu quero poder desfrutar o máximo que eu puder dessa terra enquanto eu estiver aqui. E é o que eu desejo pra você, e eu quero poder fazer essa diferença na tua vida, estar honrando aquilo que foi herdado de mim, que sou herdeiro desse trono divino. É isso que eu acredito, é isso que eu vivo. Não sou pastor, não sou religioso, não sou místico, mas graças a Deus só tô aprendendo e buscando ser melhor todos os dias. Por esse vídeo, por enquanto é isso. A gente se vê em muitos outros vídeos, porque é claro que eu não vou parar de fazer, mesmo que tenham as dificuldades, mas vai dar certo. Não é questão de fé ou de acreditar, é um fato. Já aconteceu, já é. Temos que ser fortes e corajosos até lá. Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã. E a gente se vê no próximo vídeo. E agora eu vou lá pra praia porque deve estar faltando um guarda-vidas lá, e eu acredito que com esse bigode eu já tô pronto. É isso. Tchau, tchau. Fui. Vai fazer alguma coisa.